Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Boas-vindas ao Perdidos na Estante, o podcast onde literatura encontra as telas. Eu sou o Sr. Basso e estou aqui com Juleiva. Oi, pessoal, eu sou a Juleiva. Com o Luco. Alô, pessoal. E o Andrei. Arroba, meu povo! Bem, vocês que estão acompanhando aqui a gente já sabem que esse é a nossa equipe investigativa do Perdidos na Estante. Então, já sabem que, pelo título também, que nós vamos falar de mais uma adaptação da Agatha Christie, de novo feito por aquele diretor /ator que eu sempre erro a pronúncia, o Kenneth Branagh. E dessa vez a gente vai pegar o último livro dessa trilogia que ele criou, que é A Noite das Bruxas. Mas antes, como vocês sabem, a gente tem um momento do beijo. Começando pelas damas, né? Aproveitando que esse livro é bem machista, né? Então a gente pode começar pelas damas. Juleiva, pra quem você vai mandar um beijo hoje? Eu vou mandar um beijo pro aniversariante do dia, porque estamos gravando no aniversário do Marcelo Guaxinim, então um beijo pro Guaxa. Muito bem. E você, Luco, quem que você vai beijar hoje? Primeiramente, eu queria saber se pode repetir beijo, porque senão eu fui roubado do meu. Fique à vontade, não julgamos fetiches. Então, nesse caso, eu mando um beijo pro queridíssimo Guaxinim, que é a razão de eu estar aqui hoje, né? Conhecer vocês e ter feito esse grupo maravilhoso. É por causa dele, então vai um beijo pro Guaxa. Que bonito. E você, senhor Andrei, quem que o senhor vai beijar hoje? Então, vou mandar pra um tal de Marcelo Guaxinim. Eu acho que ninguém conhece daqui. Um beijão pra ele. E eu concordo, eu acho que eu ia ser uma pessoa totalmente diferente se eu não tivesse conhecido esse pessoal que eu conheci na taberna. Muito bem, então bem, eu que não vou ser louco de mandar um beijo pra outra pessoa agora. Então, mais um beijo pro senhor Guaxa, o nosso narrador preferido, lá do RP Guaxa, que, se eu não me engano, eu acho que o episódio passado da publicação desse foi com o Marcelo Guaxinim, né? Mas pelo calendário aqui, se não mudou nada. Então vocês ouviram ele já na rodada passada, né? Um beijo, Guaxa. Bem, começando então aqui a gente nesse terceiro livro do A Noite das Bruxas, queria perguntar pra vocês que assim, eu sei que pelo menos o começo do livro todo mundo leu, o comecinho. Né? Isso. Então, eu acho que a gente podia fazer uma pequena sinopse. Alguém estaria disposto? Todo mundo dar um passo pra trás e deixar o Luco na frente? Com toda certeza. Nós temos de início ali no livro, né? Uma rápida sinopse, do que eu lembro pelo menos, é que ele se passa no Halloween, tanto que o nome americano do livro é Halloween Party, então já tem essa diferenciada. E o livro se inicia com a noite de Halloween, com as crianças celebrando. Isso tudo na casa de uma senhora que tá organizando todo o evento, né? E uma escritora muito famosa tá nessa festa também. E as crianças ali que conhecem ela estão fazendo perguntas e perguntando de assassinatos e crimes e como ela escreve, não sei o quê. Até que uma criança chega e fala que viu um assassinato, fala que viu um crime e não sabia que era. E fica aquela coisa meio assim, criança inventa história. Não, criança tá aí falando pra poder só se aparecer, não sei o quê. Mas ela insiste porque insiste que viu algo acontecer. E as pessoas meio que não dão muita bola. A festa segue, as crianças fazem várias brincadeiras da época ali que são famosas. Inclusive uma delas, que é aquela de você mergulhar a cabeça sem usar as mãos, né? Numa bacia com água, pra você pegar maçãs e tal com a boca. E nisso a festa vai, e na hora de ir embora, quando as crianças já foram embora, os pais estão saindo, as pessoas que estão ali organizando a casa vão, né, terminar de limpar, passar um pente fino ali, e encontram essa menina que havia dito ter visto um crime, morta, afogada, ao lado de uma dessas maçãs, né, um desses potes de maçã com água. E aí, se eu falei errado aqui, editor, desculpa, não, né, vocês corrijam. É exatamente isso, e aí essa escritora acaba chamando o Poirot depois pra ir até essa cidadezinha no interior da Inglaterra pra investigar depois desse assassinato, né?
Uhum. Bem, essa é a premissa do livro. Eu gosto que a premissa dos livros da Agatha Christie normalmente são bem simples, né? Aconteceu, na verdade, a morte meio esquisita e o Poirot vai investigar ou outra pessoa vai investigar. Eu acho legal. Eu acho legal também que começa sem o Poirot agora no início. Dito isso, o livro, pra mim, ele tem uma... A gente pode falar agora no começo, agora vai ser sem spoiler, só de uma opinião geral do livro e do filme, e depois a gente trata dos assuntos específicos e spoiler depois. Mas aqui eu ia falar pra vocês, perguntar pra vocês como é que foi pra vocês. Pra mim, eu senti que o começo foi bem bacana, com a festa, com as outras coisas assim. Me levantou a curiosidade de o que vai acontecer nisso daqui. E aí, depois eu acho que todo o restante que tem da investigação, quando o Poirot começa a ir na cidade e investigar o crime, conversando com as pessoas que estavam nessa festa, foi dando uma descida, sabe, na empolgação, assim, foi... Descida, e chegou lá embaixo, na metade do livro, né, ficou um tempo lá embaixo, e aí pra mim, no final, no passado, eu acho que 75%, 80%, porque eu li no Kindle, então não lembro exatamente que página, mas era mais ou menos essa porcentagem. Ele começa a subir de novo e começa a ficar de novo interessante. Dito isso, eu achei dos livros, comparado com os outros dois que a gente leu, o menos interessante até agora. Aí queria saber com vocês, falando pela ajuda aí, como é que foi a experiência dela de ler o livro, se gostou, se não gostou. Olha, eu tenho uma memória de peixe e agora eu tô tentando comparar com os outros dois pra ver se eu tive uma... se eles, o que eles me causaram. Mas eu gostei desse livro. Primeiro, é porque a expectativa de, né, vai ter coisas esquisitas? Vai ter coisas esquisitas. Não apareceu nenhuma expressão falando de um latino, então isso já foi um ponto positivo pra esse livro, em relação aos outros. É que não tem latinos no interior da Inglaterra. Não tem um humor latino 1960. no interior. Eu acho que ela colocar crianças... deixou a situação, pra mim, ela ficou muito mais tensa. Me deparar com um assassinato de crianças e isso ir ao longo da trama, pra mim foi um diferencial, porque, embora concordo que o meio do livro dá uma caída, mas, a meu ver, todos os livros que a gente analisou do Poirot, no meio dá essa caída, porque ele fica muito divagando, né? Às vezes eu assim, cara, por que tu não tá olhando, por que tu tá olhando os crimes lá de trás, ao invés de primeiro falar com todo mundo que tava na festa? Mas eu gostei, o final mesmo, eu gostei bastante, assim, é claro, tem os poréns que depois a gente pode falar, mas eu acho que ele é muito diferente de trabalhar com essa lógica de crianças. As pessoas poderiam se importar um pouco mais com as mortes? Provavelmente, mas gostei. Só dar uma destaque também, que acho que fica claro que no livro, quem que morre é uma criança de 13 anos. Então, assim, é criança mesmo, assim, não é uma pessoa jovem só. Então, acho que isso que é... E tem muito, realmente, e ela morreu no meio de um monte de outras crianças que também estavam lá, passeando tudo. Tem até uma suspeita que uma das crianças possa ser o assassino, né? Então, isso deixa realmente, acho que mais tenso, como a Ju falou. Começa a ficar um negócio... Acho que nem tão tenso, começa a ficar meio macabro, assim, né? Pesado. E você, Sr. Luco? Comigo foi meio que uma montanha-russa, né? O começo eu tava perdidinho, eu tava ali assim, sem dar muita bola pra festa, e Halloween, não sei o que, tananã. E eu tipo assim, a senhorinha que escreve, muito bacana. Mas não tava dando muita bola. A criança falou que viu o crime, aí eu fiquei assim meio encucado. Fiquei curioso, a criança viu o crime. Aí tem a explicação de que ela não sabia que era um crime, não sei o quê. Eu fiquei assim, rapaz, essa criança vai ser uma testemunha importante. Isso é que me deixou mais encucado, sabia, Luco? Que você falou agora também, só pra dar um... Quando ela falou, eu vi um assassinato... Mas eu não falei nada antes porque eu não sabia que era um assassinato quando eu vi. Eu falei, cara, tipo, ficou muito mais interessante se ela falasse simplesmente que ela tinha visto um assassinato. Sim, definitivamente. E é uma coisa crível pra uma criança, né? Ainda mais naquela época, você não ter a noção do que é um crime e tal. Eu realmente fiquei muito curioso de ver como que iam desenvolver o testemunho dela, ou o que quer que fosse, né? E aí eu comecei a ter um interesse maior. E aí quando ela morreu, foi um baque que eu não esperava. Eu não esperava que fosse matar uma criança num livro que, como vocês falaram, realmente fica mais macabro. E você fica assim, cara, mataram uma criança, meu Deus. Tanto é que, rapidamente aqui no comecinho do filme, há uma diferença de idade de quem morre e não morre, enfim, né? Sim. E eu acho que teria sido 20 vezes mais forte um soco no estômago se tivessem mantido isso. Mas a gente vai chegar lá. Mas quando ele começou realmente, né, a ir fazer as entrevistas, andar pela cidade, perguntar, aí eu fui desanimando, aí veio a vida, acabou que eu não consegui terminar o livro.
Mas foi uma montanha-russa, assim, o finalzinho do começo, se até que dá pra entender, puxa muito. Realmente fisga você na hora que você tá lendo aquela parte. E aí você falou que você leu até mais ou menos metade, né? Por aí, aham. E aí, pra você, assim, você sentiu também que mais ou menos pra essa parte foi caindo o interesse mesmo, assim, ou foi só a vida acontecendo? Foi um pouco dos dois, mas o interesse realmente deu uma diminuída forte ali quando ele começou a parte da investigação com as pessoas, conversas com as pessoas e tudo. Tô bem. E você, Drey? Então, eu dropei no começo, gente. Eu achei muito chato aquele começo. Puta que pariu. Ó, juro por tudo, eu tentei. Eu tava lendo o Cemitério, né? Eu não lembro se tem o nome do Cemitério Maldito e tal. E eu pausei ele pra começar a ler A Noite das Bruxas. Cara, mas eu não consegui, gente. Eu dropei porque eu achei aquela conversa daquelas velhas no começo, eu achei muito chato. Olha, mas... você jogando o jogo que é um monte de velha conversando, eu acho isso no mínimo hipocrisia. Pô, não, até foi, mas, pô, que nem você falou. Pelo começo ali, dos 3 que a gente leu, que foi o Expresso do Oriente, o Morte no Nilo, né? E agora, por último, o Dia das Bruxas. A Noite das Bruxas. Eu achei esse o mais fraquinho de todos. Tanto, assim, eu vi mais o filme, né? Eu achei ele mais fraquinho, assim, dos 3 assassinatos. Até pela resolução do assassinato, eu achei ela mais fraca. Certo. Só que uma coisa que eu vi na estrutura dos 3 livros ou filmes, que é... Eles sempre estão num lugar fechado, né? Que eles não têm a saída desse local. No primeiro, a gente vê que eles estão presos na neve. No segundo, eles estão no barco, no meio do Nilo, né? E agora, nesse terceiro, eles estão numa casa no meio de uma tempestade. Isso, no filme sim. No livro, ele não fica assim, mas eu acho que essa estrutura que você tá falando, acho que ela serve pros filmes. Eu acho que por ser o mesmo diretor, se bobear, foi de caso pensado fazer dessa forma. Isso, que deixa aquela parada de deixar sem saída ninguém, né? Que você não pode ir pra fora, porque lá fora você não consegue sair do local e tal. E tem no começo do filme ali, depois do assassinato, eles trancando a casa pra ninguém sair. Aquele negócio de ninguém sai, ninguém entra. E já tava acontecendo uma tempestade lá fora que também ia dificultar alguém aparecer ou alguém sair mesmo se conseguisse abrir a porta, né? Porque tava tendo aquela inundação, né? Porque eles estão em outro lugar, né? Eles estão em Veneza. Exatamente. E eu vejo, assim, que... Eu acho que é dos livros dela, né? Que tem aquela mesma estrutura de, tipo... vou entrevistar um por um pra pegar a pista deles, pra saber quem foi o assassino e tal. E eu gostei muito disso, achei muito legal. É uma coisa que a gente tem bastante no Brindlewood Bay, principalmente nas primeiras mesas que a gente jogou, né? Que seria a gente pegar e entrevistar todos atrás de pistas pra saber quem que é o assassino. Cara, eu assim... Eu não gostei. Dos 3, é o que eu menos gostei. Mas ele é legal por ele ter uma pegada de meio que de terror no meio, né? Eu achei interessante. Eu acho até isso interessante, que a gente pode comentar um pouquinho sem entrar nos spoilers, mas essa questão do filme, dessas adaptações que ele fez, porque ele transformou o filme em um filme de terror, apesar do livro não ser, o livro ser continuar a mesma ideia da Agatha Christie de sempre, de uma história de investigação de assassinato. E o filme, ele deu uma ideia de colocar um tom de terror, e pra acontecer esse tom de terror, ele tem um tom sobrenatural muito maior. Talvez puxado pela ideia de ser a Noite das Bruxas. E isso acho que desencadeou um monte de outras adaptações que foram fazendo também. Eu acho que, assim, dos 3 que a gente leu, eu acho que esse foi o mais que... meio que inspirado em, não adaptação do livro. Eu não sei o que vocês acharam, né? Se alguém quiser comentar. O filme todos nós vimos. Tirando acho que a Ju, né, que falou que dropou na metade. Eu dormi, na verdade, mas... Mas eu tive justamente essa sensação que... O interessante dessa história, né, é que são 2 histórias. Porque você lê o livro, é uma história com outros personagens, né, mesmos nomes, mas pessoas diferentes. E você vê o filme, é outra história, é outro lugar, é outra resolução. Tem as similaridades, como você falou, né? É uma inspiração para aquele filme acontecer, porque a história é completamente outra. Então eu acho que se você tem um interesse na sinopse de um e vê a sinopse do outro... Consome os 2, dá uma lida e dá uma assistida, porque vão ser histórias completamente diferentes. Sim.
Esse daí sim, se acontece num lugar... O filme acaba se passando num lugar fechado, como o Drey falou. Acontece tudo numa noite só. O livro se acontece, acho que ao redor de 4 dias, mais ou menos, que vai tendo de investigação. Investigando a cidade toda, né? Então não é um lugar fechado. E o filme, ele vai pra isso. E ele muda, né? Quem morre não é uma criança. A história da investigação ali, de acontecer ali naquele frenesi daquela noite pra descobrir quem é que pode ser. E vão acontecendo outras mortes. No livro, acho que acontece só mais uma morte no livro. Depois as outras são pretéritas, né? Já tinham acontecido. Isso, né? E aqui no filme acontece durante, e você fala assim, cara, e o desfecho também de como vai sendo feito, eu acho que ela é bem alterado, assim, do que é a ideia original. E eu senti também que, eu não sei, eu acho que até tem uma certa unidade que a gente for pensar no trem, seria o trem, o navio e agora a casa, né? São esses 3 lugares que ele decidiu colocar as pessoas trancadas, né? E eu acho que dá uma ideia também de que, um contraste, acho que principalmente com Morte no Nilo, que é extremamente ensolarado, o Morte no Nilo, e a gente olha pra cá agora e é tudo tudo da mágoa também, como é no Nilo, mas é o oposto, que é inteiro soturno o filme, né? Nossa, e que filme escuro, né? Puta merda, cara. Nossa, demais, cara. Sim, Que filme demais. Demais. É isso que a gente tava falando lá, que dá a sensação de urgência, né? Que nos 3 filmes, o primeiro é antes de chegar o socorro no trem, o segundo é antes de chegar no porto, né? E o terceiro agora é antes de passar a tempestade. Então ele tem aquela urgência de tem que resolver isso agora, né? Uma noite. Vou reunir todo mundo pra tentar fazer. E sim, eu achei interessante. Até no começo, quando ele desmascara Ai, eu esqueci o nome da bruxa. A Joyce, que é a médium. Isso, que é a Michelle Yeoh, aquela mulher maravilhosa, né? Puta que pariu, cara. E que aquela mulher, né, nesse filme aí, aquela mulher já está com 60 anos. Cara, ela é fantástica, absurdo, né, cara? Você olha assim, foi banhada no sangue dos inocentes, né? Porque é a única explicação. Ela é desmascarada no começo, né? A gente vê que ela é uma falcatrua, tudo que ela faz lá é bem interessante. Essa parte eu achei muito interessante. Só que daí, pra mim, pra lá, dá meio uma descaralhada, não fui muito com a cara. O terrorzinho é legal, cara. O terror eu achei legal, porque tem a cena clássica do espelho, que tem em todo filme de terror. Todo filme de terror. Todo filme de terror. É aquela cena que você olha pro espelho e de repente aparece o reflexo da alma ou do capeta, seja lá o que for. Eu achei interessante isso. Ou do seu marido, como parece. Também. E você, Ju, o que você achou do filme? Você que dorme na metade dele, quero saber a sua opinião sobre. Então, é que eu tava vendo, e daí eu pensei, quando eu tava assistindo, eu decidi assistir, foi essa semana, eu ainda tava na metade do livro. Daí eu pensei assim, eu já sou uma pessoa que tem problemas de atenção. Se eu decidir ver junto, eu vou misturar as coisas. Aí eu terminei o livro e não tive tempo de voltar pro filme. A impressão que eu tive foi essa inspiração, mas uma coisa que eu gostei, que é a personagem da Tina Fey, que também tem no livro, né? Que é existir essa autora, no livro, a Ariadne Oliver, né? Isso. Existir essa autora renomada de livros de assassinato que conversa com Poirot. Eu acho que é uma forma diferente da Agatha Christie se inserir nas histórias e que pra mim ficou divertido essa parte. Sim. E a Tina Fey representou muito bem. Sim. Achei maravilhoso essa inserção dela, porque na hora que eu comecei o livro, que eu vi lá a escritora famosa e tal, eu já associei. Fiquei, olha só, é a Agatha, né? Ela escreve coisa de detetive, investigação, mortes. Eu já identifiquei que era ela ali. E aí ver o papel da Tina no filme, eu achei tão interessante. E existem plot twists, né? Que eu não esperava. Eu realmente não esperava isso da história. E eu achei muito legal como aconteceu. Muito bem. Acho que já tem... Quem que não assistiu o filme ou leu o livro já tem uma boa noção, mais ou menos, do que se trata as histórias, pra poder... Às vezes olhava assim, será que vale a pena ler, né? Será que vale a pena assistir? Acho que já deu um certo panorama aqui. Eu acho que a gente pode passar pra parte pra gente tratar com spoilers, que a gente vai comparar melhor as obras, né? O que vocês acham? Perfeito. Vai. Fechou.
Certo. Então, assim, com spoilers agora, né? Eu queria ver com vocês, primeiro, a questão, acho que principal que eu queria tratar era realmente dessa adaptação. Que eu acho que tem essa mudança que eles fizeram, como a Ju falou, que manteve-se muitos nomes, mantiveram-se algumas coisas e outras foram simplesmente esquecidas, né? Mas, por exemplo, a personagem da Michelle Yeoh, que a gente tava falando, é a Joyce, que é aquela menina que fala que viu o assassinato e que morre, né, no começo do livro. E que ninguém gosta dela, aparentemente, coitada. De uma certa forma, eles mantêm isso porque ninguém gosta muito da Joyce do filme, né, que é a médium lá, tirando a senhora Drake, que tá com muito afim que o médium seja verdade, mas o restante é tudo uma galera meio que assim com ela, não gostava muito, e ela também acaba sendo morta porque o assassino, que está ali, né, obviamente, né, ele supõe que a visão que ela teve é real, então ele viu um assassinato, e aí ela fala, putz, se ela viu um assassinato, então eu tenho que silenciar ela. Então, assim, de uma certa forma, existe essa adaptação de matar alguém, né, e existe a chamada Joyce, né, uma mulher também, que por ela ter declarado que ela viu o assassinato, apesar de ela não ter visto, assim como no livro, também a Joyce não viu o assassinato, né? E ela tava contando uma mentira, né? Ela tava contando algo que outra pessoa tinha visto e ela tava replicando só a fala daquela pessoa como se fosse ela. A médium também não testemunhou de verdade, era só falcatrua, era tudo um charlatanismo, mas morre depois mesmo assim, né? Então se mantém uma certa parte do core ali da história, ali do núcleo da história, mas eu acho que o restante vai... E tem várias outras coisinhas que vão mudando também, né, ali no decorrer ali, que vai alterando, né, a ajudante lá que fica lá, que é a Olga, na verdade ela é uma personagem que quando começa o livro ela tá desaparecida, ela foi embora não sei quanto tempo atrás, e ela tá ali ainda, né. Aquele chefe, que também que seria o filho seria o ex-pretendente da Alice, né, que é a filha da senhora Drake que morreu, também não existe, né? Aí, então tem várias coisas assim, não sei se vocês querem comentar um pouco sobre essas mudanças, né? O que vocês acharam? Eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar do filme é o elenco. Eu achei esse elenco com muito menos estrela que os outros dois elencos do filme. Não sei se vocês sentiram isso também. Eu acho que ele era, assim, acho que o elenco dele é reduzido se comparado às pessoas que a gente conhece do núcleo, sei lá, de Hollywood, né? Porque, por exemplo, a moça que faz a senhora Drake, né? Ela é uma atriz britânica conhecidíssima, sabe? Sim, ela tá em Yellowstone. Eu adoro ela de Yellowstone. A mulher que faz a Olga também é muito conhecida. A gente tem a própria Tina Fey, né? Sim. A Michelle Yeoh, tá certo que nessa época ela não era oscarizada ainda, mas é alguém que já era bem famosa também ali, já tinha feito 1 milhão de coisas, né? Então... assim, no quesito orçamento, eu tô olhando aqui, ó, Assassinato no Expresso do Oriente, de 2017, 55 milhões de dólares. Morte no Nilo, 60 milhões de dólares em 2022. E 2023, 60 milhões, A Noite das Bruxas. Então tá tudo na mesma faixa, assim. Só que gravar em Veneza deve ser caro. Mas é aquilo que a gente tá falando do elenco mais estrelado, né, e tal. Eu achei esse... Não é o pior, óbvio que não. Porque tem... Como você falou, tem atrizes muito boas, atores também muito bons. Só que eu achei que ele foi um elenco mais... Nos 2 primeiros filmes, né, que nem você falou, eles encheram de galera conhecida pra gente não ter certeza de quem é o assassino. Todo mundo podia ser o assassino, né? Sim. Aqui eu acho que deu uma reduzida, assim, entre pessoas mais famosas, assim, pra ser o assassino. Digamos assim, né? Eu tive um pouco da surpresa, e aí por essa surpresa eu não tive essa sensação da pessoa famosa, né? Pra explicar. Quando a gente gravou o Morte no Nilo, a gente viu a capa, né, do Noite das Bruxas, a gente viu os atores que estavam ali e tal. No tempo que eu fui ver o filme, eu já tinha esquecido da capa, eu esqueci quem estava presente. Então, quando a Michelle aparece no filme, eu fiquei em choque. Por isso que eu falei mais cedo que foi uma surpresa e tal, porque eu não esperava ela ali. E foi uma surpresa muito boa. E eu fiquei tão ali imerso no que estava acontecendo, no papel dela, da Tina, e eu esqueci que existe esse hábito dos mais famosos de morrerem cedo ou serem assassinos, aparecerem pouco, porque é mais cachê, né? Deletei isso da minha mente. Então, quando ela morre ali... ali mais ou menos no começo do filme, né? Já foi um choque pra mim. O finalzinho do primeiro ato ela morre do filme, né? Sei lá, acho que o filme tem 1h40, acho que ela morre com mais ou menos meia hora de filme.
Eu não tava esperando que fossem matar ela, porque primeiro tentou matar o Poirot, né? E aí eu pensei, primeiro já ação louca, eu fiquei, caraca, mataram o Poirot, meu Deus, legal. Quer dizer, não legal, né? Mas enfim. É isso, Luco? É isso, então? Entendemos, é louco. Eu gosto de velhinhos, ok? Aham. Mas aí logo em seguida ela morre e eu fiquei assim, em choque. Você vê a cena ali, a sombra dela caindo, né? E eu fiquei, caraca, mataram a Michelle. Aí eu lembrei, os mais famosos, os mais caros. Então, ter esse choque dela aparecer no filme me fez esquecer disso e eu não tive suspeitas antes, sabe? E eu achei isso maravilhoso. Porque no final a gente descobre quem é, eu não fazia ideia. Era a última pessoa que eu suspeitava. A última pessoa. A Do matou na metade do filme. Caraca. Eu fui assistir hoje com a Do, ela olhou e falou, tipo, acho que não tem importância, a gente pode falar, né, que a senhora Drake, né, que matou, e que a mãe da Alicia, que era a menina que tinha morrido até então, né, tudo mais, que no livro também a senhora Drake quem tá de conluio com mais uma pessoa que está matando todo mundo, né, então mantiveram a assassina do livro, mas no livro ela tem um cúmplice, que dá a entender que na verdade é mais ele que tá fazendo isso do que ela, né? Ela na verdade é assistente dele, mas como esse personagem não colocaram no filme, porque não fazia sentido nenhum ele tá ali, então acabaram mantendo ela, né? É que se colocasse no filme, a gente ia ficar questionando muito quem era o ator. Ia ter que ser uma divindade, porque fala que o cara... O Poirot vê ele e diz assim, pô, que cara gato. Aí todo mundo fala, pô, muito gato. E cai no papinho dele. Então, se fosse um ator pra interpretar esse cara, né? Que é o quem tinha que ser o de mel aí, né? Claramente não seria o Adam Drive. Olha, Andrei. Tudo bem, a gente entende que tem gostos que não são unanimidade, como Tormenta. Você tem jeito tá errado. Eu tenho uma pergunta. Tem alguma citação no livro, qualquer um dos livros do Poirot, que ele mede ovos? Ou é só no filme que ele tá medindo ovo de galinha? Eu acho que é pra passar aquela ideia do método dele, né? Do carinha que faz ser meticuloso, esse tipo de coisa, né? Então eu acho que é mais pra passar, é mais um recurso narrativo do que uma referência, porque eu não me lembro também. Né? Tem uma referência ali no começo do livro do começo do filme com ele negócio dele com as abobrinhas, né? Porque depois ele vai se aposentar e plantar abobrinha, literalmente. Então, mas é coisa assim, cara. Eu falo pra você, assim, apesar da história do filme, voltando aí pro filme, né? Do filme ele ter, de uma certa forma, mudado muito a história, alterado muito, eu acho que ele deixou a história mais simples que do livro. Porque o Luco Drey não conseguiu ler, mas, cara, terminar de ler, mas, mano, eu não sei o que a Jo achou. Eu achei o negócio rocambolesco muito mais do que as outras coisas que a gente já tinha visto. Ele criou muitas... Assim, tem um momento que vira Passion de las Passiones. E... e ele fica tirando umas coisas assim da cartola, inesperadamente, uns vínculos familiares e afetivos que, né? O que tinha que indicava que ia chegar lá. Até a motivação do crime também, né? Ela parece um pouco... Concordo que ela é menos simples e ela é uma resposta mais complexa. Até eu acho que é um motivo fraco, na verdade. No livro ou no filme? No livro. Porque no o cara... livro é dinheiro, né? Acho que é sempre algum motivo. Mas assim, mas parece que eles deixaram do jeito mais difícil possível dos caras conseguirem essa herança daquela velha que morre. Sabe quando você vai, sei lá, você pega um grupo de personagens de RPG e fala pra ele, você tem que ir do ponto A ao ponto B, tá ligado? E aí você vê eles traçando no mapa e você vê eles fazendo... Sei lá, parece que você colocou... parece que colocou, tipo, 3 papaléguas com uma lata de tinta amarrada atrás deles e eles foram correndo, sabe? E vai pra todos os lugares, sabe? Eu falei assim, cara, como vocês deixaram esse negócio tão complicado? Não, mas o livro eu me perdi, de verdade. Uma coisa que eu não entendi é, tipo assim, ó, tá... O cara, o Garfield, que era o arquiteto lá do jardim. O paisagista, o anjo que caiu do céu. Né, em conluio com a senhora lá, ele acha a Drake, que pra mim tem a cara do Drake, eu não posso fazer nada. Assim como tem uma Judith Butler na história, e ela tem a cara da filósofa de Judith Butler na minha... Não posso fazer nada. O Drake, a mulher do Drake e o Garfield decidem matar a moça, a Olga, que ia ganhar todo o dinheiro. Isso. Fechou. Só que assim, gente, a Olga tava no papinho do Garfield e diz que o Garfield só gostava de dinheiro. Então, porra, faz diferença se é a Drake ou se é a outra. A Olga não caiu no papinho dele.
Essa é a questão. Ele Que eles é falam verdade. lá que a Olga não cai no papinho dele. Tá. E aí, por conta disso, a véia lá que morreu tinha mudado a herança do Sr. Drake e da Sra. Drake, que eram sobrinhos, entre aspas, dela, né? Os dois, inclusive, porque eles são primos, né? Coisas de europeu, né? Que fica casando tudo entre primo. Olha os queixudos vindo. Oi? Os queixudos vindo. É. Pra daí conseguir ficar com a herança, eles forjam um documento, porque a mulher tinha forjado um testamento a punho, tinha feito um testamento a punho, só que aí eles falsificam o testamento a punho, escrito a mesma coisa, mas escrito por outra letra, pra mostrar que era falso, pra fazer o pessoal duvidar da Olga, né? E aí com isso intimidaram ela, falaram que ia intimidar ela com prisão e tudo mais, né? E aí pra convencer ela a fugir. No final das contas, ela não foge, por conta disso eles matam ela. Aí por conta disso eles têm que matar o cara que fez a falsificação do documento pra eles e pro Garfield lá ficar com a senhora Drake. Não ficou claro pra mim, mas deu a entender que depois eles dão um jeito de matar o Sr. Drake também. Ou o Sr. Drake só morre num acidente de carro esquisitíssimo que foi muito providencial pros dois. Né? Assim, eu acho que seria muito mais fácil, ao invés de fazer isso tudo, queimar o codicilo, né? Que é o testamentinho... Cara, eles só tinham que queimar o documento. Eles sabiam que o documento existia, eles só tinham que queimar, que valia o anterior e ficava tudo igual. Não tinha que ter matado tudo esse de gente, sabe? Mas, né, vai saber. Os caras fizeram do jeito mais difícil possível, cara. E aí, com isso, começa a puxar mortes anteriores. E aí começa a virar um negócio maluco, porque a Sra. Drake com esse Garfield já tinha tido encontros anteriores. Inclusive, a filha que ela tinha era dele, não era dela com o Sr. Drake. Era dele, sendo que ele não sabia. E depois ele tenta matar a menina, que era filha dele. Calma. Não é da Drake. É da Butler. O quê? A Miranda é filha da Butler, né? Filha da Sra. Drake? É Miranda Butler, não é? Ou eu tô louca? Ô, meu pai. Eu já tinha esquecido metade do que eu tinha lido ali dessa parte. E vocês falando agora, eu fiquei mais Miranda confuso Butler. ainda. Ela é filha da Butler. Tu tá... Nossa, ela é filha da Butler, ainda que não tinha nada a ver com a história, né? Tipo... Sim, não, então, mas é pra ver que o cara era um pegador total, entendeu? Era muito mais fácil... Olha, primeiro, era mais fácil sumir com o testamento. Segundo, eu acho que tinha chance da Olga continuar no papinho dele, entendeu? Mas tudo bem, escolhas. Por que não assassinar, né? Olha aí. Não sei, cara. Frases eu bonitas. acho assim, muito mais complicada a trama. Eu acho que eles simplificaram muito mais ali. Mantiveram algumas coisas, né? O Poirot tentando... Com a tentativa de assassinato dele na bacia de água com maçãs. Que é o jeito que, na verdade, a menina morre no livro. Né? Então, fizeram essa referência dentro do filme com isso, né? Mas algumas coisas também vão mudando, porque no filme tem uma chantagem que tá ocorrendo, que é feito por uma criança, que é o Leopoldo, né? Que no livro ele é irmão da Joyce, que morre no começo, e que aí ele descobre as coisas que aconteceram, então ele tenta chantagear o pessoal, e aí inclusive ele depois é morto também, porque tem isso também, tem outro, ele é o segundo morto, quer dizer, porra, cara, os caras mataram umas 4, 5 pessoas pra poder... Eles mataram uma pessoa, aí pra encobrir esse assassinato, eles começaram a matar um monte de gente, uma depois da outra. E eu só quero dizer uma coisa, este menino tinha 11 anos. Qual é a chance de um menino de 11 anos aceitar receber dinheiro pra ficar quieto quando a irmã de 13 é assassinada de uma forma terrível? Nossa, muito esquisito. Achei tudo muito esquisito. Isso no livro também não faz muito sentido também, nem não. Nem um pouco. Livro. E assim, de novo, todo mundo caga pra morte da Joyce. Menos a mãe dela. Inclusive de falar assim de alguns temas também que acho que fala no livro, que acho que depois vai pro filme também um pouco, mas eu não sei se vocês perceberam também, pra mim foi um pouco estranho a quantidade de coisas que eles ficam batendo na tecla sobre questão de doenças mentais e de ninguém hoje mais é preso porque tem que fazer uma avaliação psiquiátrica, as avaliações todas depois liberam os caras. No livro eu achei que tinha uma batida muito forte em cima disso, não sei... A Ju, acho que o Luca tem essa parte também que ele leu, acho que também fala bastante sobre isso. Né? Eu não sei por que ficaram firmando tanto em cima disso, eu achei que isso ia ser importante de alguma forma na história e no final das contas não é. Então, né? Aí eu vi uma justificativa externa que eu achei interessante, que é na época que ela estava escrevendo, a pena de morte tinha sido abolida na Inglaterra, e aí ela jogou isso no livro.
É porque, mas assim, a Agatha Christie, né? Pô, não vamos poder falar de latino. Vamos ter que falar que é o caráter... Cara, se bem que isso era nossa. associado... Esse raciocínio era, né, era considerado científico, né? Em Qual 1960? era os humores... Né, mais antigo. Bom, eu não vou falar coisas aqui que o jurídico vai vetar, mas esse um racismo científico, a criminologia era utilizada quando ela surgiu, sei lá, em 1900. Mas ali ela tá ainda indignada, aparentemente, né? Com essa exclusão da pena de morte. E aí o isso. inspetor que o Poirot conversa, que é o primeiro pessoa que ele conversa com o inspetor, ele fala isso, né? Que Spencer. o Spencer fala, meu Deus do céu, por que tiraram a pena de morte? É um negócio tão bom, né? Tipo, arrancaram isso. Assim, né? Cara, o Direitos livro... humanos, manda um abraço. Eu sei que o livro é da década de 60, né? Mas, mano, como esse livro é conservador, assim, em níveis estratosféricos, assim, porque quase todos os personagens que são entrevistados, tirando as crianças, falam como era bom antigamente e como hoje era ruim. E como as mulheres hoje só querem saber de saias curtas, os garotos só querem saber de penteados esquisitos, as penas de morte não existem mais. Como todo mundo hoje tem que passar por uma avaliação psiquiátrica, porque a gente não pode mais prender ninguém como a gente prendia antes. Sabe? Como as mulheres aí tem que... Não são como antigamente, não são mais boas mulheres. Tipo, cara, é o bingo do família, tradição, propriedade, sabe? Porra, absurdo, assim, o livro. Mas nisso eu não fiquei tão triste, porque as minhas expectativas já estavam baixas. Aí fica tudo bem. O que você tá esperando de uma senhora britânica colonialista, né? Enfim, mas de toda forma é Agatha Christie. É maravilhoso. Mas, né? Com uns poréns. Eu tive justamente essa sensação de diferença do livro pro filme por isso. Porque, como vocês falaram, era uma coisa muito da época que foi feito, né? Não defendendo, mas que era muito da época que foi feito, muito reflexo disso. E no filme, diversas vezes, o Maxime, que era o noivo da filha, né? Da senhora Drake, ele comenta mais de uma vez que, não, se ela tivesse tido alguém que tivesse cuidado da doença mental dela, isso não teria sido assim. Então é o oposto, né, do que o livro passa. Ele defende que, não, era pra ter tido um cuidado com a saúde mental. Não falando mal dela, mas que era pra ter um médico que tivesse tido esse cuidado. Então são visões opostas que eu entendi, pelo menos, da questão da deficiência do bem-estar mental das pessoas, né? As adaptações fizeram muitos favores, assim. Isso é uma fizeram. coisa admirável e que eles fizeram. Eu acho que lidaram muito bem nos 3 filmes que a gente analisou. Com certeza. Inclusive essa parte da loucura que fala muito no livro, das doenças mentais que falam muito no livro dessa maneira pejorativa, fica no filme nesse tom da menina ter morrido por isso, pelo Poirot mesmo tá alucinando um pouco, pelo estresse pós-traumático que tá sofrendo o médico por conta dos horrores da guerra. Sim. Então, eu acho que dessa temática transparece, porque eu falo, o filme pega várias coisas do livro, mas assim, ele pegou as mesmas peças e montou um outro negócio, né? Ele montou outro quebra-cabeça, né? Não era o mesmo. Mas eu acho que ficou uma boa adaptação. Assim, né? Preciso terminar o filme, mas... Não sei se pode chamar de adaptação também, né? Porque vai pra um outro caminho. Acho que pode chamar assim. Foi feito uma adaptação, né? Ele fez feito uma releitura pra lá. Né? A gente tava comentando antes do Senhor dos Anéis, né, antes de começar a gravação, né? Mais ou menos o que o Peter Jackson fez, né? Picotou pra caceta os livros todos, colocou um sentimento de urgência, condensou tudo se passando em algumas semanas e não em 50 anos, sabe como é no livro e fez outra coisa ali em tela. Né? Eu tinha ficado curioso do porquê dos nomes diferentes, né? E normalmente do inglês pro português, A Noite da Bruxa, Halloween Party, beleza, normal, tem essa adaptação de nome. Mas eu tinha estranhado porque que o próprio nome em inglês do filme era outro nome, que era A Haunting in Venice. Então já era todo diferente do próprio título em inglês do livro. E aí, quando eu fui pesquisar sobre, foi justamente isso que eu vi. Por ele ter decidido fazer uma inspiração, não uma adaptação fiel, né? Ele já, no próprio título do filme, ele já coloca algo diferente pra ficar clara a intenção de ser uma história diferenciada. Ah, e legal. aí eu achei isso muito interessante, porque eu tava muito confuso, achando que eu tava achando o filme errado, não tava aparecendo o filme, ficava, ué, cadê? Aí eu fui atrás do porquê da mudança do nome e achei isso muito bacana. Eu achei também que tinha sido pra manter uma certa unidade, porque o Assassinato no Expresso do Oriente
Então tá remetendo ao local, né? Depois a morte do Nilo, no outro local também. E aí, uma assombração em Veneza, né? Haunting seria assombração? Aham. Né? Então manteve assim, nos títulos tem sempre a localidade, né? Então achei que era pra manter a unidade, mas achei essa explicação melhor, Lu. Eu achei muito interessante. A motivação do crime no filme é totalmente nada, assim, meio que nada a ver, né? Ou é impressão minha só isso? De tipo, Não ela sei falar, por que você ela é achou nada a minha, ver. né? Não, então, eu posso estar enganado, assisti ontem, mas já posso ter esquecido. Mas Fica à vontade, tô aqui nessa pessoa. é a mãe que mata a própria filha. Mata né, sem querer, digamos assim, né? Eu acho que não era a intenção dela matar, mas foi pelas ações dela que a filha dela morreu. Uhum. Isso, e ela fala meio que ela era minha, né? Ela tava se apaixonando por outra pessoa e ela não queria. Ela queria continuar com a filha, algo assim, né? Uhum. Ou estou completamente errado? Então eu achei essa eu acho que motivação tá meio certo. fraca. Se é isso mesmo a motivação, eu achei muito fraca. Eu acho que a gente tem paralelo tem casos no mundo real que a gente conhece que foi feito isso, né? E eu não eu achei plausível. Teve o caso daquela menina, né, que a mãe ficou deixando ela doente a vida toda, né? Inclusive, aí no caso seria pra explorar também financeiramente ela, que virou até documentário depois. Eu acho que é Gypsy, eu acho que era o nome dela. Eu acho que é tipo, eu matei minha mãe, alguma coisa assim, eu não vou lembrar. Não, mas não é era. com a menina do Game of Thrones, não é? Não, é um filme com uma outra menina que a mãe dela tinha aquela Sharp doença. Objects. Não, é uma série documental porque é um caso real. Ah, de não. uma mãe que deixou durante muito tempo a filha dela doente de propósito, né? E por conta disso também ficava falando, ficava arrecadando dinheiro em... Como é que fala? Em campanha de financiamento e coisas assim pra tratar a filha dela. Uma porque ela tinha daquela versão daquela doença que a pessoa gosta de ser doente pra ter as pessoas cuidando dela, ter atenção, né? Esqueci agora o nome. É síndrome de alguma coisa. E só que ela fazia com a filha. Isso, mas ela tinha uma versão daí que ela transferia pra filha. E isso depois virou um documentário, inclusive. E depois disso virou um filme que aí um filme foi inspirado nessa história da mãe também, que deixava a menina na cadeira de rodas. Inclusive, a atriz, ela é cadeirante. E deixou ela... Porque dava um negócio pra incapacitar as pernas dela, pra manter ela também dentro de casa e ficar cuidando dela. Aham. É que tem esse e tem eu achei que o nome é The Act, alguma coisa assim. Que é uma série da Prime que também é isso. Que a mãe meio que falava que a filha tinha doença e parece que ela não tinha nada, algo assim. Uhum. O Jimmy Bolha, né? Também era um negócio assim, não era? É mais ou menos isso. A Ju falou do Sharp Objects, que tem essa premissa também. Uhum, é maravilhoso, gosto muito. Eu achei, tipo, ok, assim. Eu achei um salto o Poirot ter conseguido deduzir isso, sabe? Mas até aí todos os filmes, né? Então, eu acho que dos motivos do assassinato, esse eu achei mais fraquinho pra falar bem a verdade, sabe? Pô, vamos lá. O primeiro, beleza, mataram o cara que tinha matado criança, né? Porra, mas aí você vai pensar, cara, o primeiro também, os caras fizeram do jeito mais difícil possível, né? Tinha 1 milhão de jeitos de matar o cara. Não, vamos assassinar todos eles juntos nesse trem, cada um dando uma facada pra... Essa porra, meu irmão... Tinha jeito mais fáceis, né? Tipo, com o dinheiro que eles tinham todos... Só com o dinheiro de todas aquelas passagens, dá pra encomendar um Hitman pra mandar só um tirinho, né? Ali, ó. Entendeu? Mas eles queriam ter a sensação da vingança, dá pra entender, pô. Entendeu? Não, eles não queriam eles mesmos matarem o cara. Eles decidiram fazer dessa forma porque era o jeito que eles tinham pensado pra conseguir se vingar. Mas não deu a sensação de, não, eu mesmo quero enfiar a faca no cara, né? Tanto que, pelo menos, quando mostra no filme, né, muitos deles estão até, tipo, com medo de fazer, até não queriam fazer, né? Não, mas eu acho que é poético porque, assim, se todo mundo fizer, ninguém é o culpado. Aí faz sentido. Todo mundo é o culpado, né? Ponto, né? Não é o culpado, é o contrário, todo mundo é o culpado. É esquisito? Não, mas, é esquisito, mas... Mas não é que nem aquela parada, assim, de execução que tem em alguns países, que eles colocam 3 pessoas pra atirar... E só uma delas tá com a bala real pra ninguém saber quem foi o assassino, sabe? Eu acho que foi meio isso, de todo mundo dar a facada pra ninguém saber quem matou. Todo mundo saqueou, mas ninguém sabe quem foi a facada que matou. Sabe? Então, nisso daí eles podiam reunir os 12 numa vaquinha, pagar um assassino e matar e pronto, né? Tipo, né? Para mais dicas de como cometer um assassinato, Rodrigo Basso.
Não sei. Eu gosto bastante da motivação, eu gosto bastante do negócio trágico que fica da mãe ter causado tudo isso, sabe? Eu acho que, não sei, me pareceu uma coisa até mais pessoal, os outros me pareceu não tão pessoal o motivo. A mulher claramente estava perturbada e estava acreditando demais na própria farsa feita pela médium, a ponto de acabar matando a médium, porque achou que a médium realmente tinha visto o que tinha acontecido e tinha conversado de verdade com a filha dela. Então, por incrível que pareça, quando eu penso no filme, me parece que faz mais sentido ele do que os outros dois que a gente viu. Ah, pelo amor de Deus, né? O quê? Não o filme todo, eu tô falando a motivação, a pessoa que me matou, o que aconteceu ali, sabe? O que foi, me parece que tá mais dentro do coisa. Por que não, Ju? Por que você acha os outros mais críveis? Enfim, aí vai do sistema de crenças, né? Assim, cara... Como é que saber sua opinião, qual que é o seu... Tu vai acreditar nessa lorota? Da médium? Eu acho um absurdo, né? Mas... Então... Tem gente que acredita. Não, sei lá, O medo é que as outras pessoas acreditem, mas não sei. O Arroz descobre tudo, né? Como que eles armaram a cena lá, mas ele não descobre como que a Michelle Wong conseguiu fazer a voz da criança, né? Porque ela fala, olha, é a voz da minha filha. Até aí, né? Pessoas sabem fazer vozes, né? Tudo bem, eu não conhecia a guria, conseguiu fazer a voz dela. Não, quem diz isso é a mãe que tá morrendo de vontade de acreditar que é a voz da criança, né? É a única que reconhece como a voz da menina, né? É que nem sequestrar a criança. Sequestrei teu filho. Pô, nem tenho filho, mas já tô preocupada. Eu até achei... Fala, Andrei. Não, só concluindo, né? Que a pessoa acha que é a voz do próprio filho pedindo socorro no telefone, né, Ju? Eu entendi. Isso. Na hora que ela fala com a voz da filha dela, que ela fica com a reação, né, da voz e tal, eu até pensei, e o resto do povo que conheceu? O Maxime, né, que era o noivo da menina, o namorado da menina, não vai falar nada? Foi só a mãe tendo a reação. E depois, entendendo, eu fiquei mais encafifado com isso também. Tem algumas dicas que eles vão dando no filme, que quando você entende tudo, você vê a lógica, e eu achei muito interessante, tipo Mel no filme, né? Que o Mel é o que conecta, assim, a explicação de tudo. E tem um momento que o namorado se corta fazendo comida lá, alguma coisa, e ele passa o mel, porque a moça fala, mel é curativo, pode passar no dedo que ajuda. E ele sente o cheiro e comenta, esse daqui não é o mel tal que tinha aqui, que eles já tinham até dito o nome antes. E eu fiquei assim, ele falou isso tão do nada, sem razão nenhuma, eu tenho certeza que isso aqui tem a ver com crime. Eu acho boa a explicaçãozinha depois daí, por que o Poirot então tava drogado, né? Sim. Por isso que ele sabia né, pra dar uma pseudo-explicação ali do que poderia ser alguma coisa racional pra todo aquele monte de coisa sobrenatural que ele tava vendo. Eu tinha certeza que ia ter alguma explicação, porque eu sabia que no último ali ele não ia passar a acreditar todo aquele histórico dele com a namorada dele que morreu e tal. Eu fiquei assim, ele não vai no último momento ceder e tal, não vão terminar o filme assim. Eu tinha essa certeza, não sei porquê. E aí quando ele foi explicando o alucinógeno, não sei o que, tá. Mas eu achei muito interessante que eles terminam o filme deixando uma pontinha de e se tiver o sobrenatural mesmo, né? E se houver essa crença? Porque a própria escritora no final conversa com ele sobre assim, você acredita agora, né? E ele meio que nega, assim. O menino, o Leopoldo também, ele deixa claro que ele é médium e você fica assim, mas será? Não sei o quê. Eu gostei como eles deixaram isso no filme. E isso também deixa um furo, né? Que é a hora que o Poirot vê a criança e conversa com a criança. Sendo que mas só aí depois... Eu entendi que era só alucinógeno mesmo. Não, mas como que ele viu o rosto daquela criança e só depois ele viu a foto pra ver como que era o rosto da criança? Entendeu? Então ele por isso que eu falo que eu acho que é meio um furo ali. Ele pode ter visto a foto antes e não ter registrado, né? Porque ele passou pela casa. Ele pode ter visto a foto dela, só não ter registrado na cabeça dele. É furo, Basso, é furo. Não acho não, cara. Não acho não. Tô brincando. Agora, a gente tinha comentado antes, pra mim quem rouba a cena de verdade nesse filme é a Tina Fey. De longe, assim, de muito longe, é a melhor personagem no filme, assim, melhor inclusive que o Poirot. É que o Poirot é chatinho, né? Então, né? E ela é extremamente diferente do livro, né? Porque no livro ela é uma pessoa muito mais reservada e muito mais na dela do que ela ali no filme, né? No filme, talvez colocaram justamente a Tina Fey porque era alguém que ela conversa de igual pra igual pro Poirot, né? E no livro não acontece isso, né? No livro ela total, ele fala, ela sim, entendo, papapá, né? Ela não bate de frente com ele, ela não questiona, ela não enfrenta, né? No filme ela enfrenta bastante.
No livro, a sensação que eu tive lendo sobre ela, a imagem mental que eu tinha criado era de uma senhorinha. Igual uma senhorinha do Brindlewood Bay. Uhum. Eu tinha imaginado ela total assim. Não como ela E era no alguém filme. mais passiva também, né? Isso. Então foi um choque, parecia pra mim uma outra personagem totalmente do filme. Uhum. É que eu acho que também trouxeram com uma característica mais contemporânea, né? Porque a senhorinha que morre, que é tirado o dinheiro, né? No livro, eles dizem que ela tem 60 e poucos. E, meu Deus, parecia que ela era uma véia, muito véia. Uhum. Então, eu acho que isso faz sentido colocar a Tina Fey, porque, né, trazendo pra uma... Já que a história se passa no momento atual, faz mais sentido pra história. E pra idade, enfim, Eu acho que isso, mas eu acho que não só mais nova também, Ju, mas você não acha que a postura dela é bem diferente da do livro? Concordo. É uma outra postura. Mas daí também é a conversa com o Poirot ali. Eu acho que eles tentaram trazer... Se ela fosse uma senhorinha... ia ser diferente. Ela ia ter que ser mais senhorinha, né? Uhum. Mas no livro, eu acho que ela fica mais de lado, mas eu acho que ela não é tão submissa assim ao Poirot, porque ela fala, vai botar a culpa em mim, então. Então a culpa é minha porque eu que vim aqui. E eu acho que de alguma maneira ela tenta conversar, mas não é tão presente, né? Quanto a figura da Tina Fey. Eu acho que ela é muito mais combativa ao Poirot e ela tá muito mais ali no enfrentamento com ele, né? Muito mais, olha, cara... Você pode ser o maior detetive do mundo, mas eu sou a maior escritora que tem aqui e é isso, sabe? Eu não vou ficar quieta assim, não. E eu fico impressionado como a Tina Fey, apesar de ser um dos papéis mais sérios que eu já vi dela, né? Em filmes, em coisas assim. Normalmente o papel dela é bem cômico, mas como que ela conseguiu ainda assim trazer comicidade pro filme, né? Cara, eu amo ali no começo que ela fala assim, olha... Tem essa senhora aqui que ela é médium, né? Diz que é médium. Eu não acredito, não sei o que, mas eu não consegui ver onde tá a parte que prova que ela é falsa. Então, como eu sou a pessoa mais inteligente do mundo, eu vim na segunda, que é você, pra me ajudar. Eu achei isso fantástico. Quando ele tá conversando com a Olga também, eu acho que ela falava assim, que a Olga gosta dos livros dela, tudo, e fala assim, esse é o cara das listas, então, do seu livro? Ele fala assim, ela fala, é o cara das listas. Tipo, sabe? E aí, tipo, ela total, sabe? Fala pra ela assim, você pode, por favor, ajudar? Porque sabe como é que ele é? O negócio de fazer lista, né? E tem essas coisas, assim, coisa de meio velho. Tipo, cara, eu acho fantástico. Fantástico. Cara, pra mim, uma sacada pequenininha que eu vi no momento é quando chamam ele de Hércules. Ele revira os olhos, sabe? Sim. Maravilhoso. Ai, cara, muito bom, muito bom. Mas eu gostei bastante dela, assim. Eu acho que os outros ficaram muito... Tirando, acho que a senhora Drake e o menino, acho que o Leopold. Eu acho que eu também gostei dele. O menininho, adorei, eu achei... cara. Eu gostei, mas que piazinho chato, né? Puta que pariu. Vai brincar com as crianças, cara. Sai do livro. Pô, mas era isso que era legal, era você ter esse mini adulto colocado ali. Então, mas ele percebeu porque no Dia das Bruxas eu tenho que ler um livro de terror. Cara, vai brincar, velho, pegar doce. Sabe, você é criança. Eu comecei assim, e aí quando eu fui entendendo que ele cresceu por necessidade, porque ele tem que cuidar do pai, não sei o que, eu fiquei assim, caraca, coitado, velho. Aí eu simpatizei com o menino. Sim. Eu gosto dele. E no final das contas era ele também tava chantageando a Sarah Drake, assim como o Leopold tentou chantagear, mas no livro, mas o Leopold morreu afogado no riacho e o menino saiu, tipo, com todo o dinheiro, apesar de órfão. Então... Nossa, não sei também se eles acabam saindo bem agora que eu falei em voz alta. Grande troca, né? Ele não se deu bem também. Agora que eu falei em voz alta é muito bom. É que assim, considerando que a outra opção era que ele ficou morto no livro, eu tendo a achar que ainda assim, apesar de tudo, ele tá numa situação melhor, né? Mas ele tá vivo. Então... Eu tô rindo de jeito bom. Gente, eu derramei café, daí eu tô aqui. A Ju derrubou alguma coisa, todos bebem. Todos bebem. Eu tô tomando tererê. Ai. Gente, 1 hora de gravação. Vocês têm mais coisas que vocês querem às vezes trazer, apontar? Eu tenho uma observação. Por favor, vamos lá. Eu comentei nos episódios que a gente gravou da Morte do Nilo e do Expresso do Oriente
que eu achei o filme moderno, no sentido de que eu via e eu esquecia que aquilo ali era nos anos 1900 e pouquinho. Parecia pra mim que era nos dias de hoje. O trem moderno, o navio ali funcionando e tal. Então, pela imagem, a qualidade de imagem, eu realmente senti isso. E nesse filme, eu tive justamente a sensação oposta. Foi a primeira vez que eu consegui realmente identificar ali que as coisas eram no tempo antigo. Então eu acho que ver o prédio todo escuro, aquelas luzes de lamparina acendendo, a ausência de luz realmente, né? Eu acho que isso reforçou muito a parede do prédio todo decadente, a chuva, não sei o quê. Eu acho que foi a primeira vez que o primeiro dos filmes, né, da trilogia, que eu realmente consegui ver que era no passado, eu me senti no passado. Então eu achei interessante, eu fiquei com isso na cabeça pra trazer pra esse episódio. É engraçado você falar isso porque dos 3 filmes, acho que mesmo nesse, se você para pra pensar, tirando pela ausência de um celular ou de telas ou de alguma coisa assim, eles poderiam se passar em qualquer época. Por exemplo, esse filme mesmo, eu não sei se eles... Eu sei que eles estão pós-1945 porque tem a citação do cara falando da guerra. Isso, é em 47. Da grande guerra, tudo. Né? Então, dá pra saber que é posterior. Mas assim, é década de 50, 60, 70, né? 80, não sei, né? Tá tudo... Podia ser qualquer período ali, mais ou menos. A única coisa que eu achei bizarro, a prática do Snapdragon. Eu fui pesquisar, né, que no começo do livro, as crianças, como encerramento da Noite das Bruxas, eles fazem o tal do Snapdragon, que é colocar a bebida alcoólica numa bacia, encher de passas, botar fogo, e aí as crianças, tranquilamente, no meio do fogo, estão pegando as passas, rindo, até o fogo acabar. Achei uma prática muito saudável. E é isso. Aqui na UFSCar, no Tusca, né, que a gente faz isso, chama Homer Flamejante. Caralho, isso é uma prática que é feita ainda? É, mas não com passas. Você pega num prato, normalmente pega algum prato grande, uma tampa, alguma coisa, né, porque tem que ser raso, né? Você coloca açúcar, bastante açúcar, e você coloca... aí você coloca pinga normalmente, né? A gente colocava ali. E aí você taca fogo, aí você passa o dedo naquele açúcar com aquela pinga, pegando fogo, e aí, tipo, tá pegando fogo no seu dedo e você chupa o dedo, tá ligado? Tipo, pra você ir bebendo aquilo ali. E aí todo mundo vai fazendo rapidinho ali pra acabar. Eu já fiz isso muito na minha época de faculdade, já. A gente chamava de Homer Flamejante, tipo, era... E não queima assim o dedo, porque é muito rápido, assim. Você pega e... Quer dizer que é seguro pra crianças, então? Ah, tá. Não porque é bebida alcoólica, né? Mas, poxa, né? Mas assim, naquela época, né? O pessoal, sei lá, tinha um fio de barba na coisa, já podia beber cerveja, provavelmente, né? Então acho que talvez seja nesse esquema, né? Não bebam coisas flamejantes, crianças, e nem álcool. Que medo. Mas era muito legal, assim, fazendo nas repúblicas, assim, o pessoal apagava tudo a luz e ficava só aquela pira ali no meio e todo mundo aí ia colocando o dedo assim, puxando, e você via só aquele monte de risco de fogo, né, passando pra... Talvez não seja tão legal, talvez só porque eu tava bêbado que era legal pra caceta, mas era... mas eu tenho boas recordações, eu acho bacana. Ok. Se um dia a gente quiser brincar de Snapdragon, a gente já sabe a pessoa referência. Porra. A Ju tá muito absurdada com São Carlos, né? A galera de galocha em festa. Não, é isso. Só que a primeira vez que primeira e única vez que eu botei os meus pés na cidade, o Uber, assim que eu cheguei, me falou: não venha na época da Tusca, é extremamente perigoso. É. Nossa. É, foi isso. Foi essa a mensagem. Próximo episódio é a gente falando de brincadeira de faculdade, entendi. Não. Minha brincadeira de faculdade era dormir 1 hora do começo da aula. Muito bem. Mais alguém? Mais alguma coisa que queira trazer do livro ou do filme que queira compartilhar antes de encerrar o episódio? Eu acho que é isso. Agora vamos todo mundo plantar a abobrinha, né? Daí a gente começa. Encaminhando então para o nosso encerramento, queria agradecer demais a presença desse trio maravilhoso aqui, que nesse momento estamos quase encerrando a campanha de Brindle Bay, né? Então estamos chegando ali ao final ali, mas isso não quer dizer que nós vamos parar de gravar sobre livros de mistério. Temos algumas outras opções agora, provavelmente. Vamos sair, acho que um pouco de Agatha Christie, acho que já deu, né, gente? 3 livros seguidos aí, acho que a gente pode passar para outro romance. O que vocês acham? Bora. Não quero abandonar a Agatha Christie, quero voltar nela um dia, mas eu acho que a gente pode dar uma variada assim. Muito bem, vamos pensar então num próximo aí, que a gente veja daí pra poder falar também sobre mistério, alguma adaptação, ou talvez não, né? Vamos ver como é que vai ficar. Mas, muito obrigado por ter comparecido aqui, senhorita Juleiva.
né? Espero que a senhora tenha gostado de gravar conosco e fique à vontade para dar suas considerações, redes sociais, indicações, fique à vontade. Eu me escondo embaixo de uma pedra, então eu só digo muito obrigada. Foi muito bom ler esses livros com vocês. Eu acho que é uma experiência que casa com... A gente joga, né, uma mesa de RPG de mistério com velhinhas, e eu acho que... Eu tava há um certo tempo afastada de livros de mistério, policiais, que era uma coisa que fazia parte da minha infância. E voltar pra eles com vocês foi uma coisa, né, pra Agatha Christie, foi uma forma muito carinhosa de olhar pra essas histórias. Apesar de às vezes a gente ficar brabo ou rever algumas coisas, né, com mais crítica, mas foi muito, muito gostoso e eu acho que não existe melhor forma de aproveitar uma obra do que dividindo ela com os outros. Então, obrigada demais. Ah, que bonito. Muito obrigado também por ter vindo aqui conosco, Sr. Luco, né? Sei que o senhor tem projetos para divulgar, fique à vontade. Quiser fazer alguma consideração final também, ou indicar outras coisas, né? Principalmente suas redes sociais, este é o momento. Eu só tenho mesmo a agradecer mais uma vez por esse convite, meu primeiro episódio aqui no Perdidos na Estante. Essa é a Ju. Confundi. Mas obrigado por essa trilogia de episódios aqui, né? Sobre essa trilogia de filmes. É muito gostoso poder falar disso com vocês, ter essa amizade com vocês. E minhas redes sociais, só uso mesmo o Blue Sky, @alucinanteborgs, Borgs de Ciborgue. E eu tenho os podcasts Naus do Arquivo, que é um podcast de audiodrama e RPG, e o Podagol, que é sobre notícias não tão verdadeiras assim, que é de comédia. E @Naus do Arquivo, @Podagol, vocês acham qualquer rede social, né? Acho que importam. E é basicamente isso, não tenho muito o que falar além. Só agradeço mais uma vez, porque é gostoso falar com vocês, é gostoso falar de livros, é gostoso ler coisas, então, se eu posso dar uma indicação, aproveitando que eu tava conversando aqui antes com o pessoal, né? Leiam O Nome do Vento. Muito bom, recomendo demais. Olha aí, muito bom. E também o Sr. Drey, obrigado por ter vindo aqui conosco. Desculpa ter passado por esse livro horrível que você dropou com 10 páginas, mas às vezes vai acontecer isso, gente, né? 4 pessoas lendo um livro, às vezes vai dar que não vai bater com alguém, né? Tá tudo certo. Mas fique à vontade também pra fazer considerações finais aí, indicações, rede social, fica à vontade. Primeiramente, também eu tenho que agradecer muito. Como a Ju disse que ela tava um tempo sem ler algum mistério, né? Eu tava um tempo sem ler. E a gente começar a jogar nossa mesa e comentar de livros e tal, me despertou a vontade de voltar a ler. E por causa disso, agora eu tô lendo pelo menos um livro a cada 2 meses. E eu tenho que agradecer muito vocês, sabe? O que você falou, Boss? Não, eu ia falar que, tá bom o livro a cada 2 meses. Eu acho que eu leio isso pra... Talvez... Acho que é pra menos às vezes, mas eu acho que é uma coisa boa. Mas pra quem tava pelo menos há 8 anos sem ler, pra mim já é uma conquista, sabe? Sim, não, eu acho loucura esse pessoal que fala que lê 50, 60 livros por ano. Eu olho assim, meu irmão, né? Pra quê, né? Depende da quantidade de... como você gerencia os seus hobbies. E do tempo livre que você tem, uai. Tem isso também. Uhum. Né? O meu Instagram tá como Andrei Frá, que pessoas acham admissível que não é Andrei Psicopata, mas eu não consegui pegar esse nome. Eu também não conformo também. Como assim não é Andrei Psicopata? Por enquanto, estamos trabalhando nisso. E é isso, gente. Eu tenho que agradecer muito a vocês. Brigadão. E pode deixar que... Pode deixar não. Agora vamos achar um próximo livro pra mim continuar a ler, gente. Por favor. Já teve a indicação aí já, do Nome do Vento. Aí, ó. Eu tô com uma indicação já do Nome do Vento pra ler também. Coisa boa. Muito bem. Eu agradeço demais vocês terem vindo até aqui. Agradeço demais também os nossos ouvintes que estão aqui conosco. Espero que tenham gostado disso. Vão dar uma olhada nos livros da Agatha Christie e em outros romances dela também, além desse que a gente citou aqui. Tem 1 milhão de adaptações. Tipo, a mulher foi, acho que é uma das mais traduzidas no mundo todo. Então é um absurdo de sucesso. Então vocês vão encontrar 150 livros diferentes pra ler. E falar pra vocês que, assim como Ju, eu com elas não estamos dividindo a mesma pedra, mas tá uma do lado da outra, né? Nessa internet. Não continuo sem redes sociais. Se alguém precisar mandar alguma coisa pra mim, manda no Perdidos na Estante.
na arroba do Perdidos na Estante, tanto no Instagram quanto no Blue Sky, ou lá no arroba Domenica_Mendes também, que a Domenica Mendes me repassa às vezes, só assim, coisas do Blue Sky, o pessoal fala, alguém te mandou um recado, sabe? Manda um print pra mim. É isso. Mandar também, não sei se estiver ouvindo, um beijo pra Priscila Armani, que ouviu o nosso último episódio e ouviu a indicação de O Assassinato de Roger Ackroyd e foi ler e gostou, né? E eu acho assim, o melhor livro da Agatha, né? Então, tomara que a Ju esteja escutando esse daqui, a Pri esteja escutando esse aqui também e pegue as próximas indicações. E é isso, gente. Você acabou de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Esse episódio foi apresentado por mim, Sr. Basso, por Ju Leiva, Luco e Andrei. A pauta e produção do episódio são minhas. A edição é do Ace Barros. A vinheta foi montada pela Isso Aí Design, com narração de Jo Bonner. Eu te espero no próximo episódio. Até lá!